Bom, aí, pensando agora já nessa pedagogia de que caminho seguir, né? Esses são os 3 primeiros livros que eu sempre indico, tá? Para quem quer começar a estudar Jung. É o Fundamentos da Psicologia Analítica, sobre sonhos e transformações e sobre sentimentos e sombra, né? Por quê? São os livros que eu sempre indico. São livros de conferência, né? Então, é o Jung falando para outras pessoas e essas palestras, essas falas são transcritas. Então, como é o Jung falando para outras pessoas, ele tende a ser mais didático, né? E às vezes menos cíclico até, né? Ser um pouco mais direto. Então, isso ajuda a clarear um pouco as coisas. E aí lembra que eu falei, vamos partir do genérico para o individual, né? Nesses 3 livros aqui, o que você vai ter de conteúdo são conteúdos genéricos, né? Mas não por isso conteúdos rasos, tá? Principalmente o Fundamentos da Psicologia Analítica, assim, Jung faz um apanhado geral, né? Esse livro é As Conferências de Tavistock, né? Tá lá no volume 17, 18, não lembro agora, mas também acho que é no 18, das obras completas. E aí, como é o Jung como é o Jung falando para as pessoas, é um Jung mais acessível de algum jeito, sabe? Então, no Fundamentos da Psicologia Analítica, você vai ter Jung falando das funções, vai ter Jung da, falando das estruturas arquetípicas, você vai ter Jung falando do funcionamento das funções intrapsíquicas e infrapsíquicas, né? Então, infrapsíquicas, intrapsíquicas e interpsíquicas. Vai ter Jung falando de sonho, vai ter Jung falando de muita coisa de uma forma geral, mas não é porque é geral que não tem profundidade, tá? Então, os primeiros checkpoints aí nessa jornada junguiana precisam ser esses 3 livros, tá? O Sobre Sonhos e Transformações, como o próprio nome diz, né, vai focar nos sonhos e na questão da função transcendente também em alguns pontos, né, de como os sonhos podem ser simbólicos, de como os sonhos podem trazer elementos de reorganização da psique, e as transformações que são provocadas a partir daí, né? E o Sobre Sentimentos e Sombra é um livro interessante que fala bastante da questão da sombra num aspecto positivo, né? Assim, a gente sabe que para o Jung a sombra não tem só um aspecto negativo, né? Na verdade, não sei nem se dá para considerar que tem um aspecto negativo, de fato, né? Mas é um livro que vai trabalhar bastante esse ponto, né? Esse elemento da integração, né, desses aspectos da sombra e de como também das funções atravessam essas construções, né, da psique, de alguma forma. Então, essa é a primeira triforce, assim, a primeira tríade que é preciso compreender para poder estudar Jung numa boa, assim, porque você tendo a base desses livros, cara, você fica suave, né? Com a base desses livros você fica suave mesmo, porque tá tudo explicadinho. Inclusive eu tenho tô com um grupo de estudos do Fundamentos da Psicologia Analítica. Quem tiver interesse, depois pode falar comigo. Pode falar comigo pelo Instagram, pode falar comigo pelo WhatsApp, enfim. Pode mandar uma mensagem, porque a gente está no comecinho ainda. Então, vale a pena quem tiver interesse em seguir. Inclusive, esse grupo de estudos ele vai seguir a proposta do e-book, né? Porque o e-book ele traz essa trajetória pedagógica. Então, o grupo de estudos vai começar com fundamentos, depois vamos para sobre sonhos e transformações, sobre sentimentos de sombra, enfim, né? E aí vai. E aí uma coisa interessante de pensar também
é que quando eu penso na jornada junguiana, eu penso ela até certo ponto, né? Falando da estrutura pedagógica que eu uso para ensinar Jung, né? Para ensinar essa jornada. Ensinar essa jornada não, né? Quem sou eu para ensinar a jornada de alguém, mas para facilitar a jornada de alguém, né? Que é a gente pensar que é muito WhatsApp, meu WhatsApp é 24 993 22 10 25. Jung pegou muita coisa de Platão, mas na verdade a influência maior é de Kant, né? Assim, tem a ideia de arquétipo de Jung não é platônica, né? Assim, embora lá no Arquétipos Inconsciente Coletivo ele vai falar que advém, que também tem essa origem, né? Mas já respondo o chat, senão eu vou me perder completamente. E aí a questão é que, assim, quando a gente está nesse movimento de estudar Jung, né, partir desses conteúdos mais amplos vão dar para a gente uma base facilitadora, tá? Por que eu acho que esses 3 livros são fundamentais? Como eu falei, livros de conferência, livros simples, né? Livros que facilitam o entendimento geral dos aspectos teóricos. Então, partindo do genérico, né? Partindo do mais amplo possível para a gente poder afunilar, tá? E aí, como são livros de conferência, são livros mais tranquilinhos de ler, fica mais fácil, né, de se apropriar de algumas coisas, né? Então essa é a primeira tríade assim que eu acho que é fundamental para quem quer começar a estudar e ler Jung. Mas é importante pensar que a jornada, quando eu penso na jornada, tornando o pensamento, que eu me perdi aqui, quando eu penso na jornada e eu penso nesse percurso pedagógico, eu não tenho a intenção de ensinar ou facilitar, né, ser um facilitador para leitura de toda a obra de Jung, né? Tanto que se você for pegar o meu e-book, o Jornada Junguiana, ele só vai até certo ponto, né? Ele traz 9 obras, se não me engano, sendo que são tipo 6 do Jung, não, traz um pouco mais, umas 10 ou 11 obras, 6 do Jung e algumas de comentadores, né? Assim, então, a ideia é pensar essa base junguiana para a partir daí você poder fazer a sua jornada do jeito que você quiser. Assim, então, é construir o terreno, né? Construir a base, a solidez, para você poder, a partir daí, desenvolver do jeito que você sentir que deve, né? Porque tem isso também. Eu acho que Jung ele traz um certo chamado para a gente seguir essa estrutura de aprendizagem muito de acordo com o que a gente está vivendo, né? Com o momento que a gente está, com como está a vida, assim. Eu, pelo menos, observei isso na minha trajetória com Jung, assim. Muitas vezes, retomar alguns textos em determinados momentos da vida me ajudavam muito até um processo de organização mesmo, né? Assim, para poder ampliar um pouco mais essa consciência. Então, esses são os 3 primeiros.